Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa de mãos dadas com a ciência, a biologia, a sustentabilidade. Uma crónica já bastante habitual aqui com o professor Aragão. Bom dia, professor. Para hoje sei que vai falar das florestas subaquáticas, não é? Ou verdade, ou submarinas, é a mesma coisa. É verdade, florestas marinhas, florestas oceânicas, é de facto essas florestas. Então vamos lá. Esta designação até pode parecer adequada, florestas, mas a verdade é que corresponde mesmo à realidade. Há nos oceanos florestas marinhas, nas plataformas continentais, que são formadas por enorme quantidade de algas. Há cerca de 550 espécies de algas que formam florestas, sendo destas 134 da espécie laminária, que é a mais significativa e que é a nossa conhecida, ou era, que agora vê-se menos, nos areais. Esta alga forma assim umas frondes, e chamar-lhe frondes em vez de folhas, porque não tem a divisão de folhas e flores e caule, não tem. E então chama-se frondes. E são estas frondes, são ancoradas por uma pseudo-raiz a cerca de 45 a 60 metros de profundidade. Isto em inglês são conhecidas pelo termo kelp, que é assim mais conhecido até em revistas e jornais, fala-se no kelp, pois o kelp são precisamente as laminárias. Então, será que estas florestas têm importância? Pois é verdade que têm. Tal como as florestas tropicais são ricas de biodiversidade, também estas florestas subaquáticas se lhe comparam porque são local de grande riqueza, quer da vida marinha, quer com grande biodiversidade. Estas grandes frondes que estão à superfície proporcionam alimento e abrigam as espécies marinhas, desde os caracóis, os caranguejos, as estrelas do mar, os avalotes, os ouriços, alforrecas, polvos, depois as focas, as raias, as lontras e até baleias fazem visita. Constituem uma espécie de um berçário para peixes, como por exemplo o robalo, e depois os bivalves, e depois os crustáceos e as outras espécies todas. Esta planta vive em águas cristalinas, preferência frias, e tem uma característica interessante que é crescer 60 centímetros por dia, se a luminosidade for intensa, e torna então particularmente resiliente no seu ambiente natural. E porquê é que dizemos ambiente natural? Porque há todo um mundo de interações nestes locais entre os seres vivos que aí vivem. Por exemplo, a pseudo-raiz com que ela se agarra nos fundos oceânicos agarra-se precisamente nas concavidades da rocha criadas pelos ouriços do mar com os espinhos e com o aparelho chamado a lanterna de Aristóteles, os 3 dentes dos ouriços. Ora, mas os ouriços, além de fazerem as concavidades delas para dentro, também comem as ditas laminárias. Ora, se o predador dos ouriços, que são as estrelas do mar, os budiões e as lontras, diminuírem, é lógico que os ouriços crescem em quantidade e comem a pseudo-raiz laminária, esta solta-se, vai para o mar alto e acaba por se afundar. Assim, a relação rica, tem que haver um determinado equilíbrio. Já demos conta que nas nossas praias rochosas o que mais há, aliás, o que resta são praticamente os ouriços. O resto da biodiversidade já se perdeu. Embora aqui, portanto, na nossa situação, enquanto, digamos, vivendo junto da beira marinha, é a poluição química da origem humana que tem determinado o desaparecimento do resto. No entanto, estas laminárias prosperam bem, quer desde as zonas temperadas até às zonas polares. Elas constituem uma grande massa de matéria orgânica. E porquê é que as comparamos com as florestas tropicais? Porque tal como nas florestas tropicais, aqui também há uma nítida zonação de tipos e de vida. Por exemplo, na Copa das Aves, assemelha-se aqui às frondes superficiais emaranhadas,
muito densas, que até servem depois para as aves marinhas. E aqui também reside toda uma comunidade que depende da luz solar intensa, cá mais em cima. Mais abaixo, já há outras espécies, como os caracóis, os camarões, os robaus, as ritas olheiros marinhos. Quando a luz já esmorece muito, há o chuva-bosque, no caso das florestas tropicais. Neste caso, há o leito marinho, onde elas estão sensivelmente ancoradas. E aqui nesta zona, é a zona onde há as lagostas, os caranguejos, que às vezes vemos em filmes do National Geographic em grandes procissões, os ouriços, moluscos como as lesmas do mar, invertebrados, muitos deles podemos dizer ainda desconhecidos. Ora, essas florestas imensas que se podem prolongar por centenas de milhas, até modificam como a água circula, porque constitui uma espécie de uma barreira e determina, portanto, diferentes direções das correntes marinhas. Por outro lado, uma vez que é um ser fotossintético, torna a água mais límpida, quando chamemos assim. Estas florestas constituem assim o próprio habitat, ela com todos os seres vivos, e determinam até a existência de outros a distâncias elevadas. Porquê? Porque elas, quando se soltam dos fundos, mantendo-se ainda vivas por um certo tempo, viajam até cerca de 4.000 km de distância antes de se afundarem. Quando se afundam, constituem matéria orgânica e alimento para os seres do fundo marinho e, ao mesmo tempo, fazem o sequestro do dióxido de carbono que fixaram enquanto estavam vivas. E será que tem outro interesse, além deste habitat, que já é um interesse muito grande, uma vez que é um berçário para todos os outros seres vivos, e crescimento e desenvolvimento? Tem. Há milhares de anos que se utiliza como fertilizante, reduzidas as cinzas são utilizadas para o produto para o fabrico do sabão, do vidro, de corantes, para retirar o iodo e até pólvoras, fabrica com ela. É utilizada também na indústria farmacêutica e na indústria cosmética. E será que estas florestas estão ameaçadas? Pois aí é que está o problema. É que está ameaçadas a sua desenvolvimento e manutenção muito. Porquê? Essencialmente por duas razões. Uma é o aquecimento das águas marinhas, que trava o crescimento. O pior ainda, e foi iniciado em 1850, é a pesca de arrasto. Isto foi confirmado, por exemplo, no litoral do Sussex, no Reino Unido, onde a pesca por arrasto, com chumbadas, esmagou naquela zona os leitos dos mexilhões, arrancou as laminárias, destruindo por completamente a floresta marinha. E, uma vez descoberto isso, até pelo que consta por mergulhadores que já há muito tempo faziam mergulho naquele local, e desenvolveram esforços no sentido de tornar a situação observável e experimental, e fizeram descrições dos fundos marinhos antes e depois do arrasto. Isto determinou realmente uma surpresa tão grande no desastre que era o arrasto, que, por sua ação, em 2021, foi aprovado no Parlamento inglês um decreto-lei que proibindo a pesca de arrasto naquela zona. De então para cá passou pouco tempo. O que se sabe é que já conseguiram fotografias de fundo com caranguejos no local. Isso é uma esperança de que efetivamente se consiga novamente haver uma zona de biodiversidade. Ora, agora para terminar podemos dizer, e Portugal o que é que tem feito? Pois a verdade é que tem feito bastante. Os investigadores da Universidade do Algarve estão a replantar com laminárias a bacia de Cascais e a plataforma de Sesimbra. E têm tido algum êxito nisso, confirmado nos sucessivos mergulhos que vão sendo feitos sequencialmente. Os exemplares são criados em tanques da Universidade do Algarve, depois arranjam uma pedrinha especial na qual ela agarra, e depois vão colar essas pedrinhas com a laminária agarrada a ela nos fundos oceânicos destas duas zonas, e tem-se verificado que efetivamente elas têm-se aguentado, têm crescido razoavelmente bem, e é uma esperança de que se consigam replantar essas zonas, quer Cascais, quer Sesimbra, praticamente já não tinham nada, e daí
se venham depois a desenvolver bivalves e toda uma outra indústria alimentar que tem o seu interesse, além de voltar a tornar aquela zona uma zona ecologicamente equilibrada. Muito bem, professor. Estive aqui atento, caladinho, a ouvir a sua explicação, sempre preciosa. Olha, resta-me agradecer uma vez mais a sua colaboração, um grande abraço e até à próxima. Obrigado. Até à próxima, muito obrigado. Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.